Estes são os 5 maiores erros financeiros que as pessoas cometem antes dos 35 anos. É claro, fica nesse vídeo para você ver quais são esses erros e se você tem mais de 35 anos, não se preocupe. Se você comete algum erro desse, vou te ensinar agora como que você faz para evitá-los, parar de fazer e seguir uma vida financeira mais saudável a partir de hoje. Meu nome é Misael Ribeiro e seja muito mais do que bem-vindo ao Investidor de Boteco. Aqui minha conversa com vocês é leve, uma conversa tranquila, onde falo sobre investimento, educação financeira, finanças, de uma forma livre, tranquila e bem sossegada, como se fosse uma conversa de boteco entre a gente, tá bom? No vídeo de hoje vamos falar então sobre os 5 maiores erros financeiros que as pessoas cometem antes dos 35 anos. E que se você está cometendo, vamos reanalisar sua vida financeira, tá bom? Como vocês sabem, eu não gosto de enrolar, vamos direto pro item 1, que é o quê? Não ter uma reserva de emergência, tá? Eu canso de falar nesses vídeos aqui no canal que reserva de emergência é a principal ferramenta para você ter uma vida financeira sossegada. Ah, quer dizer que eu não vou ter problema? Não, não tô falando isso. Mas ela é extremamente importante para que você não se meta em problema financeiro. Se der algum BO na sua vida, se der algum problema e tu ter que pegar um dinheiro emprestado para, sei lá, consertar um carro que quebrou ou gastar mais dinheiro com o médico do que deveria, a reserva de emergência vai estar lá para te ajudar e evitar que você pegue esse dinheiro com taxas de juros muito altas, tá? E acabe aí se complicando, né? Virando aquela bola de neve financeira. E se você ainda não começou a fazer sua reserva de emergência, eu tenho um vídeo aqui no canal que fala sobre como fazer isso, mas vou dar uma dica rápida para você. Comece juntando um pouco por mês, tá? Protege seu dinheiro, coloca ele em um lugar seguro, com alguma garantia, seja da FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, ou do Tesouro Nacional, podendo ser um título público Selic, tá? Se for, vai pelo Selic, que não tem aquela variação no preço dele. E junta um pouco aí, 100, 50 reais, 200, 300 reais por mês, o que você conseguir e comece agora, tá? A montar sua reserva de emergência. E esse foi o erro número 1. E o erro número 2 é aquela sensação chata que a gente tem quando chega no final do mês, assim, fala, putz, o meu saldo da conta tá o mesmo que tava no começo do mês. Ou seja, eu estou vivendo no limite do meu salário, tá? E aqui é muito importante que você pense em algumas coisas. Se você está nessa situação que você no começo do mês, você tem um limite, um valor na sua conta. Chega no final do mês, o valor não muda ou até abaixa. É hora de rever alguns hábitos que você tem. Então comece focando naquelas despesas que você vê que não são necessárias para sua existência e corta, beleza? Por quê? Vai fazer você ter uma vida financeira mais saudável no final. Comece revisando aqueles gastos necessários que você tem, que a gente chama gastos supérfluos, né? Aquele gasto que você não precisa para viver, aquele luxo que você se dá. Pô, às vezes quero comer num lugar mais caro, mesmo tendo a opção de comer em casa, ou tô gastando dinheiro numa marca mais cara de roupa, tal. E começa a revisar isso aí para você, tá? Assim você vai ter uma vida financeira mais saudável, vai sobrar mais dinheiro no final do mês para você. E essa sensação de que você vai estar sempre no limite, o salário vai começar a diminuir. E aí você consegue reservar, investir o dinheiro, tá bom? Ideal, vive com no máximo 70% a 80% do que você ganha, no máximo. A partir disso, esses 20% em investimento, reserva, busca outras opções para você, começa a montar objetivos financeiros para você apoiar essa outra reserva que você tem, tá bom? Dos 20% que sobrar do seu salário. E esse erro número 3 é o mais comum, é o mais comum. Não tenho dinheiro para comprar um carro. Putz, quero um carro aí de 80 mil, não tenho dinheiro para comprar ele. Vou fazer o quê? Vou financiar. Aí, cara, aí acabou. Aí se você financia em 60 meses um carro ou uma moto, juros de 2% ao mês, no mínimo que você vai pagar, às vezes até muito mais que isso, às vezes vai pagar mais do que o dobro no final, tá? É um péssimo negócio pro seu bolso. É um péssimo negócio pro seu bolso pagar mais que o dobro no final disso, de um carro, de uma moto que não é um bem essencial, sim, tá? Mas aí vai depender muito do valor que você escolheu o seu carro, tá? E o ideal é que o seu carro represente pelo menos, no máximo, 20% do seu patrimônio, tá? Então, aí se você tem 200 mil reais de patrimônio total, o seu carro represente no máximo 40 mil, tá bom? E assim você evita de financiar o carro mais caro que você consegue pagar e evita pagar juros, porque é uma cilada imensa. O banco vai ganhar muito em cima e você vai sair perdendo, né?
E essa foi a dica número 3. Então lembre-se, dica número 3, evite financiamento de carro e moto. Quando for comprar, lembra que você fez aquele esqueminha de você pegar suas finanças, 70% no máximo, 80%, reservar os outros 20% e tal. Compra à vista o carro, junta o dinheiro e compra à vista. Não precisa ser um carro foda, porque no Brasil os carros são caros pra caramba, é muito imposto embutido e tal. Então, pega um carro mais simples, tá bom? Pega um carro mais tranquilo, claro, não vai pegar um que dá muito problema, mas pega aí um que você consiga sobreviver, andar e tudo mais. E evite aqueles carros caros, tá bom? E agora, a dica número 4. Investir sem saber o que tá fazendo. Aí é problema. Às vezes a gente vai e pega aquela dica quente, pô, o cara, um rapaz aqui no TikTok falou uma coisa pra mim, vou investir no que ele tá falando e tal. E você acaba batendo a cara porque você não sabe o que você tá fazendo, você não sabe onde tá colocando o seu dinheiro. Você investir sabendo o que tá fazendo te evita dois grandes problemas, tá? O primeiro, cair em golpe, porque o golpe tá aí, na internet aí tá cheio de pessoas querendo passar golpe um no outro, e a gente sabe que golpes de investimento, principalmente aqueles focados em criptomoeda, são os mais avassaladores, assim, as pessoas relatam que perdem, assim, muito dinheiro, muito dinheiro. E o segundo problema que você evita, por mais que você não caia em golpe, tá? Você investir no que você sabe que você está investindo, evita você ter aquele prejuízo desnecessário. Às vezes você assume um risco muito maior do que você queria. Então às vezes você compra, por exemplo, uma ação que tem uma volatilidade muito alta, por ser uma empresa pequena e tal, aí você perde dinheiro e não esperava aquela perda, aquela queda tão grande no preço da ação. Por quê? Porque você não sabia como era o comportamento de uma ação dessa. Agora você estudando, você sabendo o que você está fazendo, você vai conseguir evitar ter prejuízos ou perdas desnecessárias. E essa foi a quarta dica. Quinta dica, e essa aqui, ó, é aquela dica assim, que quanto antes você começar, melhor. Não ignore o juros composto. Se você está ignorando o juros composto, você está cometendo esse quinto erro, tá? O juros composto é uma beleza. Quanto mais tempo você junta dinheiro, mais ele trabalha, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Um exemplo disso é, se você junta R$ 300 por mês e começa com 25 anos, e vamos supor que você consegue uma rentabilidade simbólica de 10% ao ano. No Brasil, você consegue muito mais que isso, né? Mas vamos supor que é 10%. Quando você chegar aos 60 anos de idade, você vai ter mais de um milhão de reais para resgatar desse investimento que você fez. Só que, se você começa, em vez de começar aos 25, você começa aos 35 anos, você vai ter só R$ 400 mil. Essa é a diferença do juros composto. 10 anos de diferença entre começar em 25 ou começar em 35. Você vai ganhar mais de 1 milhão, 1.100.000 mais ou menos, e o outro vai ganhar só 400 mil no final do mês. Não ganhar, né? Vai ter o saldo ali acumulado, você entendeu? Então, comece o quanto antes, tá bom? Nem que se for para começar com pouco. Comece. Então esses foram os 5 maiores erros que você pode cometer antes dos 35 anos. Se você achou esse vídeo útil e agregou alguma coisa para você, deixa o curtir, comente aqui embaixo se você tem já uma reserva de emergência, se você está preparado para alguma coisa e o que você achou dessas dicas. Se você não gostou, pode comentar também e deixa sugestões. Eu quero ouvir de vocês, tá bom? Muito obrigado, meu nome é Misael Ribeiro e até a próxima.